Estamos de volta com o podcast das estrelas. Que saudade eu estava desse momento. E hoje eu trago aqui uma convidada super especial, que eu posso chamar também de amiga. Ela que é nutricionista, especialista em emagrecimento. Ellen Hereda, muito obrigada por estar aqui e abrilhantar o nosso podcast. Seja bem-vinda. Pri, eu já tava ficando com ciúme de não ter sido convidada, entendeu? Eu já tava aqui nervosa, quase que essa amizade ia por água abaixo, viu? Porque eu tava com ciúme. Jamais. Mas assim, uma felicidade pra mim, uma alegria poder participar. E hoje nós estamos aqui falando desse tema super importante. A gente continua nessa busca constante do autoconhecimento e eu trouxe Ellen aqui para a gente esclarecer um pouco como o autoconhecimento ele pode interferir na nossa alimentação e no nosso estilo de vida. E ninguém melhor para falar conosco do que com um especialista que ama o que faz, né, Ellen? Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu amo a nutrição, amo o comportamento. Acho que tudo está interligado, corpo, mente, espírito. E o autoconhecimento é muito importante nesse primeiro passo. Antes da gente procurar ou emagrecer ou uma hipertrofia, a gente precisa saber quem a gente é. É sobre identidade. Eu costumo muito dizer que quando a gente se conhece, tudo fica mais leve e mais fácil, né, de a gente prosseguir. A gente precisa realmente identificar os nossos valores, os nossos sentidos, por que que a gente está nessa vida e quando a gente conhece e aceita, mais importante do que conhecer, é aceitar a nossa verdadeira identidade. A origem de tudo. Tudo tem um porquê. O que a gente faz hoje tem uma origem, de onde tudo começou, por que que eu faço o que faço, por que que eu estou da forma que eu estou. Então, quando a gente consegue, esse autoconhecimento traz essa reflexão. Por que que eu faço o que faço? Por que que eu tenho hoje o corpo que eu tenho? Por que que eu respondo a determinado alimento dessa forma? Qual é a sua relação com a comida? Tudo isso não vem do hoje. Vem de ontem, de anteontem, do que você fez há 5, a 10, 15, 20 anos atrás. De tudo aquilo que você aprendeu, de toda a sua história. Verdade. Quanto eu venho falando isso aqui para vocês, né? Autoconhecimento é o começo, é a base de tudo. Exatamente. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu quero saber de você, Ellen, se realmente as emoções, ela tem alguma correlação com a alimentação. Será que existe essa correlação? Pri, é tudo. Tudo. Veja assim, ó, a nutrição, ela começa pela cabeça, não é pela boca. Tudo está interligado. Eu gosto de falar, primeira coisa, quando você chega em casa, que você sente aquele cheirinho de comida, você já saliva, seu paladar já aguça, sua barriga já começa a roncar. Então, a gente não tem como desassociar as emoções da parte fisiológica, daquilo que a gente sente. Fisiologicamente, a gente responde às nossas emoções. E a comida, desde sempre, ela está relacionada a isso. A gente, quando é mais novo, a gente foi criado, a maioria das pessoas foi criada assim. Tirou uma nota boa, ganha um doce. Comeu direito, ganha alguma coisa. Reuniões familiares. Vamos sair para comemorar. Comemora com comida. Então, tudo nosso está relacionado à comida. E falando mais sobre isso, vamos pensar assim, ó. Todo pensamento gera uma emoção que gera uma ação. Certo. Todo pensamento gera uma emoção que vai gerar uma ação. Então, e paralelo a isso, a gente tem que entender que o nosso corpo, a gente foi feito fisiologicamente, o que nos leva a ter as coisas, a conquistar as coisas, é um neurotransmissor chamado dopamina. É aquilo que nos motiva. Está relacionado ao prazer, mas geralmente a dopamina é o que te motiva a fazer algo. Exatamente. Então, a gente busca o tempo inteiro essa sensação de prazer. Hoje, a gente encontra esse prazer de uma forma muito fácil. Na comida, nos ultraprocessados. É muito rápido. E a gente vive estressado, né? Vive cansado, o estresse está tomando conta da nossa vida. E a comida está ali, muito rápida. A comida ultraprocessada, inclusive, cheia de aditivos que estimulam de uma forma muito rápida essa dopamina. Aí é que entra a importância de você gerenciar as suas emoções. É muito importante que a gente saiba identificar qual emoção está por trás daquilo que a gente está, qual a atitude que a gente está tendo. Por que que eu estou tendo essa atitude de compulsão?
qual é o sentimento que está me levando, né, a tomar essa atitude de, como você comentou, comer mais doce, ou então ficar sem comer, ou então comer de maneira excessiva. Então, quando você entende o controle, quando você entende o motivo, a razão pela qual aquele sentimento ele está sendo gerado dentro de você, É. você consegue tomar decisões mais assertivas. E você só consegue gerenciar essas emoções quando você se conhece intimamente e verdadeiramente. Aqui, né, está a raiz do É seu a raiz do problema. problema. Você precisa gerenciar suas emoções, você precisa conhecer, você precisa controlar. E como é que você controla essas emoções? Através de ferramentas, através de novas atitudes. E como você comentou, algo que eu achei muito interessante. Você acorda motivada. Motivada, hoje eu estou motivada, hoje eu vou comer isso. Ou então, eu acordei motivada e vou entrar numa dieta. Hoje eu estou bem motivada, ou então vou para a academia mais cedo, mas motivação é algo que gera. Quando você está motivada, ela vai te levar à atitude. Então, eu costumo muito dizer o quê? Que a motivação ela é um estado de espírito que leva você a ter atitudes. Mas nem todos os dias a gente acorda motivada, né? E aí, o que que acontece? Quando você não acorda motivada, você vai fazer aquilo que a sua emoção ditar dentro de você. Por Então, isso que é importante a gente se conhecer. Porque, ó, vamos falar da fome, né? O que é a fome? Fisiologicamente, você sente fome quando seu corpo começa a faltar energia. Então, é a falta de energia. Só que, muitas vezes, a gente confunde essa falta de energia, que seria a fome, com uma tristeza, sintomas depressivos, uma irritabilidade, e a gente recorre à comida. Então, por isso que as emoções, a gente precisa entender quem a gente é, o que a gente vive, para a gente relacionar a comida, de fato, ao que ela realmente é. Então, eu tô com fome. Será fome? Ou será que é algum sentimento por trás? Que você tá querendo esconder algo. Esconder algo. Porque a comida, ela vai te trazer uma energia, ela vai te trazer um prazer imediato. Prazer, aquela coisa É a momentânea, dopamina, né? Dá um prazer imediato. E aí entra, eu falo muito desse ciclo de culpa. Uhum. Você pensa em algo que não é bom, você tá lá pensando no trabalho, no estresse, no filho que não tá dando trabalho em casa, um trabalho que não tá fluindo. Essa emoção é de tristeza. A sua ação vai ser a procura de um prazer. Você vai pra comida. Aí você come. Exatamente. Dá aquele prazer, a dopamina veio, só que logo após vem o pensamento, por que que eu fiz isso? E aí é nessa hora que a gente costuma também dizer, né? Eu gosto muito de comentar isso também, que a motivação é totalmente diferente da disciplina. Quando você é uma pessoa disciplinada, quando você conhece as emoções, aquele sentimento vai vir, mas você vai conseguir gerenciar. E quando você é disciplinada, você vai fazer somente aquilo que é correto, aquilo que você tem que fazer, né? Disciplina é como se a gente acordasse, sabe que precisa trabalhar, né? Porque a motivação hoje é o quê? Muitas das nossas, pagar as nossas contas, então a gente sabe que precisa trabalhar, porque se a gente não trabalhar, o dinheiro não vem. Então, independente de como você acorda, se você acordar bem, se você acordar ruim, se você acorda com motivação, você sabe que aquilo ali não tem negociação, você precisa fazer. E isso se chama disciplina. Então, é muito importante a gente ser uma pessoa disciplinada. E essa disciplina não depende nem de mim, nem de você, nem do outro. Depende de cada um de nós. A gente fazer somente aquilo que precisa ser feito como adulto. Fazer, ter atitudes diferentes para mudar, né, o que a gente não gosta. Porque hoje eu recebo muitas mensagens no direct. Porque como é que você dá conta de ir para academia? Como é que você dá conta? Porque você gosta de estar arrumada, você gosta disso, você gosta daquilo. Gente, não é questão de ser, né, de não querer, de não poder. É questão que eu tenho compromisso comigo mesma, com meu autocuidado, de ter uma alimentação, procurar cada dia ter uma alimentação mais saudável, cuidar do meu corpo, ter momento, né, do autocuidado. Quantas mulheres a gente vê por aí que não se cuida, que não tem esse momento? Eu penso muito também que a gente tá muito meio que mimado. Exatamente. Tudo tem que ser muito rápido, o prazer tem que ser muito rápido. E muitas das coisas que a gente faz, o resultado ele vem a longo prazo. Exatamente. Né? Uma dieta que você faz, uma reeducação alimentar, o resultado não vem hoje.
ela vem lá na frente. E a gente precisa respeitar o Respeito. nosso tempo e os nossos limites. Isso. Cada pessoa é única. Cada pessoa é única, cada mudança vai exigir um pouco mais de nós e a gente precisa respeitar o nosso momento, os nossos limites, porque Não pode é haver comparação. degrau, Não degrau. pode haver comparação. Não pode haver A comparação. gente pode ter inspiração. Poxa, eu Exato. me inspiro. Eu sei que é possível. Mas isso não quer dizer que vai ser menos ou mais fácil. Exatamente. Porque cada um tem a sua, cada um tem o seu grau de dificuldade, cada um viveu histórias diferentes. Então, Cada um está num momento diferente. Então, você precisa exatamente. respeitar É, né, os seus limites e ter a constância e a atitude de não desistir. é. Porque muitas das vezes as pessoas ficam no meio do caminho e procurando desculpa muitas das vezes, né? Como eu comentei, porque eu não tenho tempo, porque agora eu sou mãe. Não, eu não estou falando aqui quando eu falo, você precisa ter um momento do autocuidado, não tem nada a ver com dinheiro, que você tem que andar Não, maquiada, é. você tem que andar com uma roupa bonita, você tem que andar... Não, é você ter a sua identidade muito bem resolvida e andar da maneira que você apareça apresentável a sua identidade. Eu gosto de um cabelo molhado, eu gosto desse estilo de roupa. Não, mas você está sendo você. Então, você está cumprindo com a sua identidade. E hoje eu vejo também, como eu comentei, né, muitas mulheres mandam mensagem direta, eu não consigo fazer uma unha, eu não consegue porque você não está sendo a sua prioridade. Você não está sendo prioridade. Não está sendo, você não está buscando esse momento. E o vitimismo, Pri, ela conforta. Conforta. É ruim, mas conforta, porque você, muitas vezes, o desconforto que você vive é um desconforto que pelo menos você conhece. Olha, tá ruim, mas eu sei aqui o que é que vai acontecer. O novo assusta. Por mais, assim, vamos pensar em relação a isso, eu gosto de dar um exemplo assim, uma casa nova, você tem a casa que você vai se mudar para a casa que você sempre sonhou. Só que para essa mudança acontecer, existe você desarrumar toda a sua casa, você passar por todo esse transtorno, fazer a mudança e viver no desconforto daquela casa nova até as coisas estarem no lugar. Então, muitas vezes, as pessoas não querem nem fazer essa mudança, não querem, mesmo que seja para algo melhor, porque não querem fazer essa transição. Essa transição. Do desconforto. É o mundo que nós vivemos, um mundo imediatista. Isso. A gente quer tudo para hoje, para ontem, nem para hoje mais. A gente quer o para ontem, quer tudo para ontem. E as coisas acabam se perdendo, a nossa identidade ela acaba se perdendo, mas quando a gente tem muito bem fixo na nossa mente, no nosso coração, quem nós somos verdadeiramente, nós conseguimos gerenciar as nossas emoções, nós conseguimos tomar atitudes mais assertivas, nós conseguimos dar passos que sejam mais fortes e fidedignos a quem nós somos, aos nossos valores, aos nossos princípios. E isso é muito importante a gente falar, Ellen, porque quando a gente está nesse momento que a gente não se cuida, ali a nossa atmosfera, o nosso dia a dia, o nosso ambiente, né, familiar, acaba que ele vai perdendo o brilho. Porque as pessoas vão olhar para a gente, até eu falo assim na questão do relacionamento, quem tem relacionamento, o companheiro olhar, cadê aquele brilho, cadê aquela mulher com você qual se arrumar para o seu marido, né? Com quem eu comecei. Isso, cadê o brilho, você se arrumar para o seu marido, se arrumar para você. Cadê a sua família? Cadê aquela mulher? Mundo? Cadê aquela mãe que eu vi, né? Quando engravidou. E você não percebe, as coisas vão se perdendo de um jeito quando você vai olhar, ver que quem sou eu? Você não consegue nem mais se olhar no espelho e identificar a sua verdadeira identidade. Então, é muito importante que a gente busque a cada dia, na essência, né, o nosso autoconhecimento, saber realmente quem somos e saber também até onde a gente pode chegar. Até onde a gente consegue ir. Né? Vou fazer uma outra pergunta aqui. Super, a gente começa a falar, já vão assim, isso assim. Só foi, gente, essa foi só a primeira pergunta, viu? Pelo amor. Pri, mas vai ter que ser séria. Eu vou ficar no 4, 5, 6, 8, 12, a gente ainda vai estar aqui falando. Vai ter que ter vários episódios com essa mulher, porque aqui é potência. Eu quero falar um pouquinho agora como a relação entre a alimentação e o estado de ânimo. Como a alimentação ela pode deixar a gente ou no ápice, né? Como a gente falou aqui, da motivação, como também ela pode depreciar os nossos sentimentos. Tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver. Vamos ver como é que hoje a gente pode falar sobre isso. Olha, primeiro, tirar essa relação de culpa, que a gente sempre se culpa por tudo. Porque eu sou preguiçosa. Porque eu não tenho ânimo para nada. Muitas vezes, essa preguiça,
Cansaço, não é preguiça, seria uma desnutrição, Pri. E eu vou explicar por quê. Um carro sem combustível pode ser o melhor carro do mundo, ele não vai caminhar. Ele não vai andar. Então, muitas vezes, a gente se sente preguiçosa, é o cansaço emocional, físico, e a gente se culpa, porque eu sempre fui preguiçosa. Ah, não, eu sou assim mesmo, não tenho força, vontade de sair de casa. Isso pode ser uma carência nutricional. Pode ser deficiência, sim, de vitaminas e minerais. Um carro sem combustível não anda, porque a gente, sem uma nutrição adequada, sem os micronutrientes adequados, a gente vai conseguir andar, se mover. Então, antes da gente se culpar, procure ajuda. Procure ajuda de um nutricionista, porque ele vai dizer, baseado na sua alimentação, se você realmente está faltando nutrientes. E falando de ânimo, muitas de nós mulheres, né, a gente passa pela menstruação. Sim. A gente perde muito sangue. E se você parar para pensar, a anemia está muito relacionada a essa falta de energia. A gente precisa de quê para viver? Se você parar para pensar agora, se você ficar 2 minutos sem respirar, você não sobrevive. Ok? Verdade. E as nossas hemácias, elas precisam, são as células responsáveis por levar oxigênio pelo corpo. Se você tem uma anemia, essas hemácias, elas não estão funcionando adequadamente. Esse oxigênio não vai passar pelo corpo. Se ele não passa pelo corpo, ele vai começar a poupar energia. Então, você vai ficar sempre cansada, sempre desmotivada. E uma coisa que você falou super interessante, né? O sentimento da culpa, ele é muito forte, principalmente quando a gente fala em mulheres. Muitas mulheres se sentem culpadas em vários âmbitos da vida, né? Em várias ocasiões, ela se sente culpada e isso é um sentimento que acaba bloqueando muitas mulheres de tomar atitudes, de ter atitudes diferentes. De procurar ajuda. De procurar ajuda quando é necessário. Isso. E hoje de manhã também eu estava até falando sobre isso nos stories. E o quanto esse sentimento de culpa, ele pode ser ruim. Ruim no sentido de quê? Porque você acaba também procurando algo para fazer. Quando você quer fazer algo, você fica procurando a perfeição. Porque se você não der aquele seu melhor, você acaba procrastinando, você acaba não deixando, né, nem fazendo, você acaba deixando de fazer, porque você está procurando aquela perfeição que não existe. Não existe. E acaba não colocando os seus projetos, os seus sonhos para frente, porque você fica procurando algo ali, e na verdade isso são desculpas, isso são bloqueios, né, que a gente sabe que tem muitas crenças limitantes, como o medo, né, como a culpa muito forte dentro de você. Então você tem que realmente procurar o que desencadeou dentro de você esse sentimento dessa autocobrança, dessa culpa, porque senão você vai acabar bloqueada e vai ficar paralisada. A partir desse autoconhecimento que você precisa ter, você vai começar a identificar, caramba, por que eu sinto essa culpa? Exatamente. Porque, olha, eu posso estar, né? Por que essa culpa? Porque tudo que acontece de errado, a culpa é minha, eu sou responsável por isso. Esse meu cansaço, essa minha indisposição, pode ter uma origem nutricional, deixa eu procurar ajuda. Sim. Pode ter uma origem realmente também emocional, das crenças, de coisas que você trouxe lá da sua infância. Eu vou procurar um psicólogo, vou procurar uma terapia, preciso que alguém me ajude, me conduza. Eu não consigo ter disciplina. Como é que faz? Deixa eu procurar ajuda. E até para pedir essa ajuda, muitas mulheres elas sentem essa dificuldade. Então a gente precisa entender a origem disso. Será que realmente esse sentimento de culpa ele faz sentido para essa situação, para isso que eu estou vivendo? Será que realmente faz sentido eu estar com esse sentimento, tá me martirizando muitas vezes para tomar uma decisão? Ou quando eu tomo essa decisão, eu ficar pensando, porque eu não poderia ter feito isso, porque eu não pensei. Não, você tem que realmente acreditar no seu potencial, identificar aquilo que precisa ser feito e dar continuidade, né? Respeitando, como a gente sempre está comentando aqui toda hora, respeitando os seus limites, identificando as suas potências, o que você precisa fazer, identificando o seu potencial máximo para que assim você consiga realizar seus sonhos, realizar projetos, e não deixar que essas crenças, esses bloqueios, eles sejam fatores que paralisem você. Uma coisa que eu gosto de falar, Pri, que você falou sobre a gente quer ser o melhor em tudo, né? A gente sempre quer ser o melhor. Eu quero ser o melhor porque eu sou a melhor mãe, a melhor esposa. Se você mudar
Em vez de você querer ser a melhor mãe ou a melhor tudo, faça o seu melhor e tá tudo certo. É sobre O isso. seu melhor, o meu melhor é diferente do seu, que é diferente da coleguinha, que é diferente do vizinho. É o seu melhor. Então, a partir do momento que você entende que você não pode ser a melhor em tudo, mas você pode dar o seu melhor em tudo, a coisa muda de figura e essa culpa ela começa a diminuir, né? a diminuir. É aquilo que a gente fala também. A gente nunca vai dar conta de tudo. Hoje, nós mulheres, nós temos somos multitarefas para fazer. É dona de casa, é mãe, é esposa, é empresária, tudo. A gente tem muitas tarefas no nosso dia a dia, como você falou. A gente precisa respeitar e precisa dar o nosso melhor. Tem dias que a gente vai ser uma melhor mãe, no outro dia a gente vai dar um gás maior na nossa área profissional, no outro dia a gente vai ser melhor ali na família. E foi o melhor que você conseguiu fazer naquele dia, naquele momento. Foi o seu melhor. Foi o seu melhor. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Pri, a alimentação, ela influencia muito. A gente falou, essa parte emocional toda, a gente já entendeu que fisiologicamente tem origem fisiológica, né? Pensamento, tudo isso. Porém, tem uma coisa importante que a gente precisa ressaltar aqui. Tudo isso do bem-estar, do prazer, da energia da motivação, é a partir de neurotransmissores. Dopamina, serotonina, noradrenalina, melatonina, que ajuda no sono. Para a gente ter esses neurotransmissores ativos, a gente precisa de uma boa alimentação. Sim. A gente precisa de um intestino funcionando. E o que eu mais vejo lá na clínica de atendimento são mulheres que têm constipação. Mulheres que têm problemas intestinais. E isso tudo está muito relacionado às nossas emoções. Dizem até que quando a gente está o enfesado, vem disso. O enfesado, né? Vem da constipação. São pessoas constipadas. A gente gerou a pessoa enfesada, aquela pessoa fechada. Então, a alimentação, o que você come, a hidratação, o sono de qualidade, ele interfere no seu intestino para que você consiga produzir os neurotransmissores. A gente precisa ter atenção especial à proteína, que muitas vezes a gente não dá. Com certeza. A proteína, os aminoácidos, a proteína é como se fosse um colar de pérolas ligadas por aminoácidos. Se a gente não tem uma boa ingestão de proteínas, a gente não vai ter produção de neurotransmissores. Serotonina, dopamina. Isso é importante. Serotonina é o neurotransmissor da alegria, do prazer. Então, se você não come a ingestão adequada de proteína, se você não tem essa ingestão adequada, e se seu intestino não absorve, você não produz serotonina. E se você não produz serotonina, você não vai produzir a melatonina. E olha o ciclo de coisas aí. Aí você já vive mal-humorado, porque você não produz serotonina, você não consegue dormir direito, porque você não está produzindo a melatonina. Tudo isso atrapalha o seu ciclo circadiano. Então, vocês podem, né, observar durante o nosso bate-papo o quanto é importante, né, o autoconhecimento, o quanto é importante que a gente saiba realmente os nossos... Quantas ferramentas, né, Pri, a gente verdade pode é que a ter. gente precisa se entender. A nutrição, uma terapia, uma ajuda, o autoconhecimento. São várias ferramentas que a gente pode utilizar. E para a gente finalizar, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Eu tenho aqui 1, 2, 3 papéis, Priscila. Olha que coisa, viu? Vários tópicos, mas assim, quais as dicas mais práticas que você poderia direcionar para as mulheres para que elas possam melhorar esse relacionamento com a comida, né? E ter um melhor relacionamento entre a comida em busca desse autoconhecimento? Olha, primeiro de tudo, a gente até começamos a falar sobre isso, é ter uma alimentação consciente. A comida te traz, além do prazer, da nutrição, ela te traz muito prazer. O que é que você vai atrás da sua comida quando você se alimenta? Deixa eu ver se fica mais claro para a gente entender isso. Primeiro de tudo é entender a sua relação de fome. Você come, a sua fome seria fome emocional ou seria uma fome fisiológica? E como é que eu consigo identificar isso? Quando você sentir fome, essa vontade de comer alguma coisa, você comeria um ovo cozido com chuchu? Não, Ellen, não, isso não.
Eu tô com fome de uma pizza, eu tô com fome daquele hambúrguer, eu tô com fome daquele bolo ou daquele pão da padaria da minha amiga. Isso é fome emocional. Se essa fome é emocional, a gente precisa identificar. Por que eu tô com ela? Nesse momento, você tem que parar e pensar. O que é que me falta agora? O que é que tá acontecendo na minha vida? Que eu tô sentindo essa carência. Que eu tô direcionando. Né, botando a minha energia, descontando na comida. Então, a base para a gente melhorar isso melhorar a nossa relação com a comida, é entender a nossa fome. Exatamente. Da onde ela veio? Por que eu tô? Porque a gente sente fome para nutrir o corpo. Sim. O prazer, ele vem associado. Mas a comida não é para tapar um buraco emocional. Sim. Então, é sobre isso, né? Sono de qualidade, Pri. Hidratação. Perfeito. Exercício físico. Exercício físico. São 4 itens. São 4 itens. E para finalizar, tudo que a gente falou e resumidamente, nada mais é que autocuidado. Autocuidado. Você precisa se amar, você precisa se aceitar, você precisa entender as suas necessidades e você precisa investir a cada dia em você, independente que seja da alimentação, na sua atividade física, no seu corpo. O autocuidado, ele pode vir de várias maneiras, até num banho mais demorado, depois daquele dia cheio, que às vezes você toma aquele banho corrido. Esse é o seu momento. Então, a dica que eu tenho para vocês no dia de hoje é que vocês tenham esse momento de autocuidado, vocês amem-se primeiro para depois amar o outro, para depois fazer pelo outro. Por quê? Porque quando você está bem, quando você sabe, quando você tem esse momento do autocuidado, o outro ele vai ser refletido porque você está bem, porque você só consegue dar o seu melhor quando você dá o melhor para você mesma. O copo transborda, né? Exatamente. Quando a gente está cheio de amor, quando a gente está cheio de quando a nossa autoestima está lá em cima, Sim. A gente transborda isso para o outro. E é isso que a gente quer para nossa vida, transbordar o nosso melhor na vida do outro. Ellen, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer. Já pode dar para marcar já o outro. Maravilhoso. A gente tem aqui conteúdo para ficar até amanhã, porque o papo é muito esclarecedor, muito interessante. E para as nossas seguidoras aqui, onde elas podem lhe encontrar, deixar aqui a sua rede social para que todo mundo possa compartilhar. Ellen dá dicas diárias de uma alimentação consciente, alimentação saudável. Vale super a pena vocês seguirem essa nutricionista incrível. Muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer para mim poder participar. Estou assim, já aceitei todos os convites que vierem pela frente, viu? Porque foi uma delícia conversar. Realmente a gente pensou, o nosso script foi assim, mas o papo foi indo e eu espero que tenha ajudado e contribuído. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, podem mandar lá no Instagram, que eu vou estar assim, à disposição para responder. No Ellen Hereda. Ellen Hereda, né? Meu Deus, foi no Instagram. Ellen Hereda Brasil, filha. Ellen Hereda Brasil. Eu estou à disposição para tirar dúvidas de vocês. Mandem lá no direct, que a gente está aqui para, como eu falo, compartilhar. Mais mulheres felizes, mais mulheres alegres, autoconfiantes. Isso é muito bom. Obrigado. E até o próximo podcast. Vocês não perdem por esperar. Tchau, tchau.